Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso de número 17. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 17. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 17. Capítulo 5, capítulo 5, verso 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, vindo ao eirado, e desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Que pode perdoar pecados? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais difícil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Amém. Jesus continua com o seu ministério, e Jesus está ensinando aqueles que aproximavam-se dele. E diz o texto que havia junto ali assentado os fariseus, aqueles que consideravam separados para ao serviço do Senhor, achavam que eles eram mais especiais, mas estavam também ali os mestres da lei, que eram os escribas, que tinham o poder, a autoridade para interpretar essas leis. Jesus estava realizando o seu ministério, e ali as pessoas estavam ouvindo a sua voz. Mas o texto continua dizendo que, enquanto estavam ali, vinha pessoas de todos os lugares para falar com Jesus. E nessa situação, neste contexto, diz o texto que vieram homens trazendo um homem que era paralítico. Vieram trazer esse paralítico com uma finalidade. A finalidade deles era colocar esse paralítico, diz o texto, diante de Jesus. Eles com certeza souberam que Jesus estava ali, souberam que Jesus poderia resolver a situação daquele paralítico, mas não havia uma forma daquele paralítico estar diante de Jesus se alguém não o levasse até Jesus. E eu quero, irmãos, estar pensando com os irmãos nessa noite sobre o ministério que Deus tem dado para nós. Hoje nós estamos quarto domingo, quando nós temos um momento de oferta missionária, quando nós oramos pelos missionários, quando nós intercedemos por aqueles que estão envolvidos na obra de Deus.
Mas qual é o ministério que Deus tem para nós, como igreja, como povo de Deus? E nós somos os missionários chamados por Deus, não para ir em outro país, mas para estarmos aqui. E olhando para esse texto, nós podemos perceber algumas atitudes desses homens, e que Deus também deseja que nós assim o façamos. E esses homens tinham o desejo de colocar aquele paralítico diante de Jesus. E nós vemos, em primeiro lugar, qual é a nossa primeira missão? Ver a necessidade das pessoas, daqueles que estão perdidos. Aquele paralítico que estava ali sofrendo, passando um tempo difícil. E olhando aquela carta da Celina, fiquei imaginando a situação. Quantas pessoas que eles têm ajudado, não apenas fisicamente, mas estão naquela clínica e eles estão evangelizando, porque aquela clínica está ali no Nepal, não apenas para cuidar da vida física, eles cuidam do físico, mas o objetivo maior deles é levar a palavra de Deus àqueles que ali estão necessitando. E a necessidade das pessoas, quais são a necessidade das pessoas? As pessoas que nós vemos, que nós encontramos com elas, que nós convivemos com elas, que estamos ao lado delas, quais são as suas necessidades? A necessidade desse paralítico era ser curado. E por isso aqueles homens então tomaram uma atitude. Eles tiveram compaixão no coração por aquele Senhor. Eles foram compassivos. E o que eles fazem? Diz o texto, vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuraram introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Eles chegam ali. Bom, nós sabemos que Jesus está perto, nós sabemos que Jesus pode resolver o seu problema, e nós então agora temos compaixão de você, e nós queremos colocar você diante de Jesus. E eles vão caminhando, levando aquele paralítico. E quando chega naquela casa, e não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão. Já viu quando você chega em determinado lugar, está cheio? Né? Essa semana tivemos a experiência, né? Para tudo, onde que nós vimos era fila. E o pessoal já brincava, né? Até uma fila você entra que no final deve ter alguma coisa. Nós íamos para o refeitório, era fila, refeição para 1.500 pessoas, né? Aonde nós vimos o que tinha algumas coisas para fazer no dia das votações, eram filas. No dia do credenciamento, filas. Ia tomar um cafezinho, filas. Mas a gente sabia que aquela fila andava e a gente chegava até o final. Mas aqui há um grupo de pessoas e eles não conseguem colocá-los lá dentro. Eles foram compassivos, viram aquele homem, perceberam a necessidade dele, carregaram até perto aonde Jesus estava. E eles poderiam dizer: olha, nós tivemos dó de você, fomos compassivos com você, não podemos usar a expressão dó, mas nós somos misericordiosos com você, e nós trouxemos você até aqui, mas olha, a situação não dá. Olhava lá dentro e perguntava: tem um lugarzinho? Aí não dá. Olhava em todas as formas que eles procuraram, eles não conseguiram colocar aquele homem lá dentro. E eles poderiam dizer o seguinte: bom, a nossa parte nós fizemos, nós trouxemos você e colocamos até aqui perto da onde Jesus estava. Mas qual era o objetivo deles? Colocar o homem diante de Jesus. Eles não queriam colocar o homem próximo de Jesus, eles não queriam colocar o homem ao redor de Jesus, mas eles queriam colocá-lo diante de Jesus. A primeira atitude que nós devemos ter, queridos, é ter uma atitude de compaixão com as pessoas necessitadas. E quando eu digo necessitadas, é necessidade de estar diante de Jesus. Não é necessidade em questão física ou econômica, mas necessidade de Jesus. E eles não pararam. Talvez eu e você, diante de algumas circunstâncias, algumas situações, nós iremos dizer: bom, nós já fizemos a nossa parte, não dá para fazer mais nada, você está aqui, se você sabe a minha boa intenção, a minha boa atitude, eu trouxe você até aqui, mas eu vou deixar você aqui, porque não tem
Mas aqueles homens, além de ser compassivos, eles também foram perseverantes. Diz o texto, versículo 19: e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, e desceram o leito por entre os ladrilhos para o meio. Aonde? Diante de Jesus. Eles foram perseverantes. Não dá para entrar. Nós vamos subir agora. Imagine, querido, alguém que está no leito subindo. Você tem que subir. Geralmente as casas eram casas que tinham um ladrilho, tinha uma laje, uma cobertura, muitas delas tinham escadas por fora. Mas você subir com alguém, e não tinha um guindaste, não tinha uma máquina, não tinha nada assim moderno como nós temos hoje. Eles tiveram que subir com alguém, foram perseverantes. Nós vamos subir e levar até no alto, e lá em cima nós vamos dar um jeito de trazer e descendo. Foram perseverantes, não desanimaram diante daquela situação. Dizer, olha, não tem jeito. Mas foram perseverantes no objetivo deles. E o nosso objetivo, queridos, como igreja do Senhor Jesus, como povo de Deus, é olhar aqueles que necessitam da graça de Deus, de conhecer o Senhor Jesus, de buscar o Senhor. Nós temos que ser compassivos com essas pessoas que estão perdidas, sem conhecer o Senhor Jesus, sem experimentar essa palavra, essa comunhão com o Senhor. Nós temos que ser perseverantes e não desanimar. O nosso objetivo é colocar as pessoas diante de Jesus. É isso que a Celina está fazendo lá no Nepal, é isso que o pastor Marcos está fazendo lá no Senegal, é isso que o povo de Deus está fazendo, é isso que o Luiz Sérgio e a Disse estão fazendo lá entre os índios, colocando aquelas pessoas diante, não de Jesus visivelmente, mas diante da palavra de Jesus. Essa palavra que transforma, essa palavra que abençoa, essa palavra que muda. E assim eles fizeram, eles pegaram aquele homem. Vamos subir. Dá um pouco de trabalho. Nós já viemos de casa até aqui. E agora nós não vamos perder essa oportunidade. Nós vamos ser perseverantes diante do Senhor. Vamos levar Jesus. Queridos, nós temos que ser perseverantes diante da palavra de Deus. Na nossa caminhada, nós temos que ser perseverantes em comunicar essa palavra e colocar a pessoa diante do Senhor Jesus. Às vezes nós levamos a pessoa, vamos falando de Jesus para ela, e quando há um obstáculo maior, o que nós fazemos? Nós paramos, nós deixamos de ir, nós desanimamos. Mas eles foram compassivos, eles foram perseverantes. Mas eles tiveram também uma outra atitude. Eles chegam lá e eles olham sobre o eirado e eles descem aquele homem. É preciso, aonde que ele está? Qual é o ponto que ele está? Eles tiveram um tempo, necessidade ali, foram compassivos, foram perseverantes, mas eles tiveram uma sabedoria para descer. Procura aqui, tiveram criatividade. Como nós vamos fazer? Vamos subir e vamos descer aonde? O ponto certo é onde que Jesus está. Talvez eu tirasse aqui e olhasse, não, Jesus não está aqui não, ele está mais para lá, vamos lá. Tira aqui mesmo, não, acho que não. Vamos aqui, aqui agora está certo. E no ponto certo, eles descem Jesus, o homem, diz o versículo de número 19, a parte final. O desceram do leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Qual é o objetivo deles? Colocar o homem aonde? Diante de Jesus. Não importou o obstáculo, não importou os desafios, não importou as dificuldades, eles conseguiram colocar o homem diante de Jesus. E o nosso objetivo, querido, é colocar as pessoas diante de Jesus. E aí o que Jesus vai fazer? Aí é com ele. Aí é ele que faz a obra, é ele que age, é ele que faz o milagre. E diz o texto que vendo
vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico, vendo-lhes, Jesus viu a fé não só do paralítico, mas viu a fé também dos seus amigos. Vendo-lhes a fé, disse-lhe Jesus ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Aqueles amigos poderiam dizer, mas nós não somos esse homem aqui para perdoar, para ter os pecados perdoados, nós estamos aqui para ser curado. Mas Jesus não faz a obra pela metade, Jesus não faz um pouco da obra, Jesus faz a obra completa. E Jesus então diz ali, perdoados estão os teus pecados. E os escribas, aqueles que achavam que eram os separados, que tinham um trabalho especial, os mestres da lei, ali, os doutores da lei, começaram a questionar, e começaram a conversar entre eles, e dizer, olha, quem é esse para perdoar pecado? Perdoar pecado só Deus. Olhando Jesus dizer aqui, perdoados são os seus pecados, eles começaram a questionar, quem é esse homem que pensa que é? Quem é ele? O que ele fez? Por que ele está perdoando os pecados? Não tem autoridade para isso, porque só Deus pode fazer. E Jesus então conhece todas as coisas, e conhecia todas as coisas. Jesus diz, olha, qual é mais fácil? Por que vocês estão razoando no coração de vocês, questionando o coração de vocês? Qual é mais fácil dizer, estão perdoados os seus pecados, ou levante e ande? Mas para que saibais que o Filho do Homem, aí Jesus novamente vai mostrar que ele é Filho de Deus, mas ele é o Filho do Homem, ele usa essa expressão novamente, e tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o paralítico, diz o texto, imediatamente se levantou diante deles e tomou o leito em que permanecera deitado, e voltou para casa glorificando a Deus. Jesus fez uma obra completa naquele homem, perdoou os seus pecados para depois curar. Jesus está mostrando que a cura tem esse plano. O mais importante é a vida com Deus, é a vida espiritual. E Jesus cura aquele homem, perdoa e depois cura e manda levantar. E é interessante que na mesma hora ele levanta e não apenas está curado, não precisou fazer fisioterapia, não precisou fazer nada, mas não está só curado, porque agora ele pode levar o leito embora, ele pode carregar o peso que sempre carregou ele. E diz o texto que ele vai e ele volta para casa glorificando a Deus. Mas para que isso acontecesse, queridos, foi preciso que ele fosse colocado diante de Jesus. Concluindo a nossa palavra nessa noite, esse dia em que nós oramos pelas missões, oramos fazendo a nossa oferta para missões, Deus tem dado a nós uma missão. Nós devemos olhar para as pessoas que estão necessitadas, precisando de Jesus, e temos que colocar essas pessoas diante de Deus. Estava lá no Supremo olhando aquela quantidade de pastores e presbíteros de toda a área, de toda a região do Brasil, e imaginando naqueles irmãos que ali estavam o grande desafio que a nossa nação tem, que a nossa igreja tem, de colocar as pessoas diante de Deus para conhecer o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, o Deus que perdoa os pecados. Quando o pastor lá da Coreia estava pregando, trazendo a palavra e mostrando o que eles têm feito, levado essa mensagem de transformação, essa mensagem de vida, que muda a vida das pessoas, que transforma a vida das pessoas, que traz esperança ao coração das pessoas, ele deixou mostrando a nós que a igreja não é cheia, não apenas porque as pessoas foram por causa de milagre, não é milagre, é por causa da palavra de Deus. E o desafio que nós temos, querido, para colocar diante de Deus e colocar as pessoas diante de Deus. Quem faz a obra? Sou eu? Teu irmão? Não. Quem fez a obra? Foi os amigos? Se fosse amigos, precisava nem levar o homem lá para Jesus. Quem fez a obra, quem realizou o milagre, quem trouxe a salvação, foi Jesus. Mas para que isso acontecesse, foi preciso que os amigos levassem o homem até Jesus.
Teve os obstáculos, teve os desafios, teve as dificuldades. Primeiro, eles foram compassivos. Olhou e viu a necessidade e disse: não pode. Esse homem precisa estar diante de Jesus. Ele é um miserável, ele é um enfermo, ele é alguém que está sofrendo. Eles foram perseverantes. Queridos, que eu e você não venhamos a desanimar na nossa caminhada, em levar pessoas a colocar diante de Jesus. Mas eles foram criativos. Não adianta você apenas perseverante, ficar ali agora, o que nós vamos fazer, de que forma, nós temos que fazer. Não, tiveram criatividade. E nós temos que ter criatividade para pregar a palavra do Senhor, para levar essa palavra. Nós não podemos negociar a palavra, nós não podemos mudar a palavra, mas nós podemos ter criatividade da forma de proclamar a mensagem de Deus. E lá no Supremo nós vimos tantos exemplos, tantas pessoas compartilhando e mostrando a maneira que Deus tem usado para pregar a palavra. Nós recebemos pessoas de várias partes do mundo ali, compartilhando o que Deus tem feito, e com criatividade. E um dos dias nós recebemos lá a professora Eleni Vassão, capelã de vários seminários de hospitais ali em São Paulo. E ela compartilhou como que eles têm feito para alcançar as pessoas ali. Criatividade, colocando as pessoas diante de Jesus. E ela compartilhou, irmãos, eu quero compartilhar como que Deus trabalha. Ela compartilhou que abriu um local no hospital, não sei se é no Emílio Ribas, um dos hospitais de São Paulo, que na área da queimadura, eles não permitiam que os capelães evangélicos entrassem para falar de Jesus. Não, aqui não precisa, aqui está tudo bem, não há necessidade, pode deixar que a gente resolve aqui. Até que um dia, e no nosso céu, uma bruxa lá foi fazer um negócio lá no caldeirão, e de repente ela se atrapalhou e caiu no caldeirão e queimou. E aí a bruxa foi lá para dentro do hospital, no local de queimadura. E desde aquele dia que aquela bruxa entrou ali, o negócio ali dentro ficou muito pesado, muito estranho. E aí eles começaram a dizer o seguinte: não tem jeito, a gente não consegue trabalhar, não tem mais tranquilidade aqui dentro, não tem mais paz aqui dentro, parece que tem vulto para todo lado. E aí diz: a única coisa que a gente pode resolver é trazer esse povo e chamar o pessoal da capelania. E agora eles começaram a ir lá, foram evangelizando, levando aquelas pessoas para estar diante de Jesus. E agora, na última visita que ela fez lá, um dos funcionários disse: que diferença? Porque diferença do quê? Depois que vocês entraram aqui dentro, depois que vocês começaram a trabalhar aqui dentro, a orar com a gente. Mas por quê? Porque antes a gente não tinha paz, ninguém conseguia trabalhar, ninguém conseguia fazer nada, porque tinha vulto para todo lado, era um negócio tão estranho. Mas agora que vocês trouxeram a palavra de Deus, nós encontramos Jesus. Agora aqui dentro é diferente, agora aqui dentro tem paz, agora aqui dentro tem esperança, agora aqui dentro há um ambiente diferente. Não dá para a gente compartilhar tudo aquilo que ela compartilhou do hospital, mas ela compartilhou mais uma experiência no centro de cirúrgico do hospital. Eles estavam orando, uma vez por semana eles vão lá para falar 10 minutos com os médicos e enfermeiros que vão para o centro cirúrgico, das 7 às 7h15. Aí eles falam: nós queremos mais tempo. Mas não tem mais tempo. Sabe o que eles estão fazendo? Os médicos, os enfermeiros, o pessoal da saúde estão chegando às 6h30 para ouvir uma palavra das 6h30 às 7h, porque eles querem mais de Deus. Então nós vemos hoje, queridos, quando eu digo os necessitados, são todos aqueles que não conhecem a Jesus, precisam ser colocados diante de Jesus. Por isso, quero desafiar você nessa semana. Está orando por alguém que você olha e diz: esse aqui precisa estar diante de Jesus. Eu estou vendo, tendo compaixão dele, eu vou orar por ele.
Mas não desanime, seja perseverante. E seja criativo em levá-lo diante de Jesus. Porque todos que vão diante de Jesus saem transformados. Pecado perdoado, são curados. Jesus transforma a vida de todos aqueles que aproximam. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Amém.